Doutor Yali, algumas pessoas se perguntam: e se eu for acusado injustamente de algo? Você já teve algum caso que você pode comentar em que alguém foi acusado de um crime que não cometeu? Como que foi essa história e como que a justiça foi feita? Rafael, tem vários casos nesse sentido, por incrível que pareça, né? Às vezes a justiça ela é extremamente falha em alguns aspectos. Então, a condução de uma investigação ali, muitas vezes, ela não é bem feita, e aí nós temos algumas atrocidades jurídicas. E não parece que é a regra geral, só que, na verdade, não é algo para ser chamado de exceção. Então, já tive casos assim nesse sentido, né? E aí o trabalho da defesa é essencial para conseguir reverter essa situação, porque, embora às vezes a acusação ela seja indevida ou injusta, o que tem ali é todo um poder estatal que, embora tenha conduzido um inquérito que não seja da forma coerente, não seja talvez totalmente justificável, acaba que a única barreira entre aquele cidadão que foi acusado injustamente e todo esse poder do Estado seria ali, né, o advogado. Então a atuação da defesa ali ela tem que ser quase que brilhante, né, para reverter essa situação, até porque a responsabilidade aí nesse caso é muito maior, né, tendo em vista que se trata de uma pessoa, né, inocente. Eu acredito ali que o encargo, a onerosidade ali desse advogado, desse causídico, ela acaba sendo um tanto quanto mais pesada do que um caso comum. Não que seja uma defesa distinta, mas é que tem esse peso de realmente se tratar de um cliente inocente. Já tive casos assim, inclusive no plenário do tribunal do júri, né, de acusação de homicídio com duas qualificadoras, e no final das contas era um caso típico de legítima defesa, mas em razão da dúvida que se tenha no processo, o caso foi até os jurados, que poderiam ali então condenar, né, o acusado por um crime que tem a pena altíssima, já que se tratava de um crime qualificado, né, podendo pegar ali de 12 a 30 anos em razão dessas qualificadoras, e a partir disso a gente conseguiu reverter em plenário e conseguiu absolvição por essa excludente, que é a legítima defesa. Mas que era um caso que era muito duvidoso, desde o momento da instrução, da audiência de instrução. Ou seja, aquele caso ele poderia ser resolvido ali, mas pela dúvida ele foi pronunciado, é uma sentença que se tem que chamar de pronúncia, e acabou passando por todo esse transtorno e obviamente correu o risco de ser condenado mesmo sendo inocente. Me dá um exemplo de algo, a pessoa que fez alguma coisa e foi acusada injustamente. Ah, talvez o cara estava no lugar de um crime e aí falaram que foi ele que fez o crime, ele que disparou. Acontece, acontece. É o reconhecimento de pessoas, né? Então, muitas vezes, o sujeito ele não é o autor do crime, ele acaba sendo identificado ali. O reconhecimento é feito de uma forma equivocada, coloca-se três pessoas lá parecidas. Exemplo típico, pega um sujeito lá que é afrodescendente, e aí eles colocam mais três afrodescendentes junto com ele para o reconhecimento. Tava escuro à noite. Entende? E acaba que essa situação é uma ilegalidade, claro, mas esse sujeito ele vai ser acusado indevidamente, né? Independente ali de ele não ser o autor do fato. Então, sim, acontece de ser acusado, sim, justamente. E existe, por exemplo, um percentual de pessoas que ficam presas de forma indevida porque foi errado ou não no Ah, não, sem Brasil? dúvidas. Tem um percentual, sim, obviamente tem que levantar esses dados, mas com certeza tem. Muita gente tem dúvidas sobre o que é um flagrante. Tem alguma história também ou um exemplo prático para explicar para a gente o que é um Olha, flagrante? de uma maneira muito simples, Rafa, quando o sujeito ele acabou ali de cometer um crime, né, logo após ele ter cometido esse crime, ele está nessa situação de flagrância ali. Então ali nós temos o chamado flagrante delito. E sim, tem vários casos nesse sentido, né, que essa atuação em flagrante que a gente faz na delegacia, ela também é de suma importância, porque ela vai embasar todo o procedimento judicial. Ou seja, o sujeito ele foi pego ali na prática de um crime de furto, ou então existia drogas na residência dele, autorizou a polícia a entrar ali, e aí houve essa situação de flagrante delito. A partir daí, ele vai ser conduzido até uma delegacia de polícia civil, para ser lavrado ali o APF, o auto de prisão em flagrante, e ele precisa ali, obviamente, de um advogado, né, para que esteja acompanhando ele, assessorando ele, colhendo os depoimentos, participando ali daquela primeira fase inquisitorial que vai embasar todo um processo criminal. As primeiras provas, elas saem dali. Por isso, a atuação ali ela é de extrema importância. Até porque existem, da mesma forma que existem profissionais ruins na advocacia, em qualquer área, a polícia também não é diferente. Então tem um advogado ruim, tem um médico ruim, tem um policial ruim também, que às vezes vai torturar, né, o sujeito ali, às vezes vai colocar ele para confessar uma prática delitiva, que em situações normais ele não confessaria, ou às vezes vai levar ele para dar aquele susto em um lugar totalmente distinto da região da delegacia. Então a delegacia, por exemplo, é 400 metros da casa dele. Se você pegar o celular dele e olhar no Google Maps ali, eles rodaram a cidade inteira com o cara. Por que eles rodaram a cidade inteira? Mostrando a cidade. Tá conhecendo a cidade. E a partir disso você consegue, né, ter uma desenvoltura bacana ali naquela primeira fase e conseguir isso no final do processo. Você tocou num ponto interessante. Assim como tem bons profissionais e maus profissionais,
Vamos pensar na pessoa que está precisando no momento, e ali no momento urgente, de um advogado que tem a especialização que é a sua na parte criminal. Como que eu identifico, pelo menos de forma rasa, para quem está assistindo entender, como que identifica um advogado que ele é fora da média, que ele realmente é especialista, que ele é muito bom? Porque o cara está precisando com urgência. Tá, é até engraçado falar isso, mas por resultados, né? O melhor advogado, ele tem melhores resultados. Então, se houvesse uma possibilidade, e infelizmente o nosso código de ética não prevê essa possibilidade, na verdade restringe isso, mas eu acredito que aquele que tem mais resultados, né, e resultados positivos, ele consegue ali ter êxito em qualquer demanda. E a partir disso, a pessoa que necessita urgentemente, ela tem que conhecer a pessoa que tem resultados. E aí, reiterando o que eu falei anteriormente, o código de ética, ele reprime isso. Mas a pessoa ela vai ficar sabendo por um método ou outro, quem é aquele advogado que tem resultado positivo, quem é aquele que absolve, quem é aquele que consegue de fato inocentar, quem é aquele que consegue às vezes desclassificar de um crime muito grave com um crime de menor potencial ofensivo, e a partir daí ela vai conhecer, né, a pessoa que é capacitada. Não é sempre que aquele que tem uma especialização ou uma pós-graduação em qualquer determinada matéria do direito penal, ele tem a desenvoltura ideal para conseguir atuar. Às vezes ele é o sujeito que peticiona e não é o cara da audiência. Então tem essas ramificações, tem algumas situações que vão mudar todo o cenário. E eu acredito que identificar esse profissional é a partir do resultado. Por exemplo, você assiste um plenário do júri ou uma audiência de instrução e percebe que a desenvoltura daquele sujeito é excepcional. Você sabe que ali tem um cara que vai poder te dar frutos positivos em relação à advocacia criminal. Mas se não se pode propagar resultados, como que eu identifico esse cara? É através aí, da maioria das vezes, das indicações. Então, às vezes, você não tem um advogado criminalista porque você atua em demandas cíveis, por exemplo, mas esse advogado cível, ele consegue te indicar uma referência, porque ele conhece, né, esse advogado referência. Mas você tocou num ponto interessante. Eu, como cliente, então, eu posso pensar que se eu consigo o número de um advogado que eu não conheço, eu ligo para ele e eu vejo que ele tem uma ótima comunicação, me passou segurança, eu posso correlacionar isso talvez, que se ele é um bom comunicador, ele vai ter que ser um bom comunicador em me defender, tem uma relação aí de, cara, já me dá uma segurança maior? Não, sem dúvidas. Aí, se fosse até uma troca de perguntas aqui, eu poderia te fazer a mesma pergunta. Em qualquer área, aquele que tem uma comunicação que é, né, de fato, acima dos demais, ele consegue sobressair aí. E a comunicação no direito ela é essencial. A oratória, principalmente a retórica, né? Então, se ele conseguiu te convencer a primeiro momento como cliente de que ele vai conseguir solucionar, ou que ele é a melhor hipótese para solucionar o seu problema, que se ele não conseguir resolver, ninguém consegue solucionar aquela questão, sem sombra de dúvidas, ele já conseguiu convencer o primeiro juiz da causa ali, que é você, cliente. Se ele te convenceu de entregar o seu direito, que é um dos mais importantes, que é a liberdade para ele, sem sombra de dúvidas, ele é um bom profissional. Imagina estar no lugar errado, na hora errada e ser preso em flagrante por um crime que você não cometeu. O que eu faço nesse caso? A primeira coisa que eu faço. Tem até uma piada, um meme que o pessoal utiliza bastante. Eles falam que a delegacia não é igreja, né, e o delegado não é padre para você ficar se confessando. Nós temos um princípio que norteia muito bem essas situações, que é o princípio da não autoincriminação. Então, assim, você não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. E no final das contas, nós temos que entender que, às vezes, a vítima nessa situação, que está sendo acusada ali, está nessa situação de flagrante, o que ela vai pensar? Olha, eu estou sendo acusado, eu sou inocente, eu vou esclarecer toda a verdade. Só que essa verdade dela é subjetiva. E a partir disso ela vai ser inquirida, interrogada por um delegado que está acostumado, muitas das vezes, a interrogar várias pessoas que são de fato culpadas. A partir disso, querendo ou não, ele é tendencioso para quê? Para acusação, correto? Então, nesse momento de interrogatório, o sujeito ali que está sendo acusado, o ideal é ele ficar em silêncio. Por quê? Porque ele pode acabar falando algo que vai dar a entender uma situação que vai ser utilizada para eventual condenação. Então, antes de ter um contato com o advogado, o silêncio é determinante ali até para a inocentação de um sujeito que de fato já é inocente no início, mas que pode ter ali uma acusação indevida justamente porque ele quis esclarecer o seu ponto de vista, a sua ótica sobre aquela situação, falou demais, acabou dando bandeira, entregando algo que na verdade nem poderia ser atribuído a ele. Então, eu acredito que nesse cenário, primeira coisa, ficar em silêncio,
contactar um advogado para que possa acompanhar toda essa situação de flagrante. Até em situações de busca à residência, muitas vezes o acusado ele não sabe o que está acontecendo ali, a polícia pede permissão para entrar, ele acredita que a polícia pode adentrar na residência, então ele assina um documento sem sequer ler, autorizando ali a entrada dos policiais, nesse momento sem assessoria, sem o conhecimento técnico de um advogado, acaba se produzindo provas que de fato podem até incriminar ele. Então, um sujeito que, por exemplo, é usuário de drogas e está com uma pequena quantidade, mas ele é bodybuilder, ele treina pra caramba na academia, aí você chega ali na casa dele, tem algumas embalagens condicionadas ali que poderiam ser interpretadas como algo para a prática do crime de tráfico de drogas para mercância, e tem uma balança ali que ele utiliza para contar caloria, para pesar a comida. Já tem os indícios ali da traficância, entende? Uma situação que é comum nesse ramo de academia. Você tocou num ponto interessante, você falou em algum momento no começo dessa explicação que a verdade é relativa. Como assim a verdade é relativa nesses casos? A verdade ela é relativa e ela é subjetiva. Porque a sua verdade não é a verdade do outro, né? Então, assim, o réu, ele é tendencioso, no sentido de que ele vai ali esclarecer algo que, em tese, vai ser proveitoso para a sua defesa, correto? E a verdade que o delegado ele vai constatar, ou qualquer outro membro do judiciário, é distinta, porque ela, em tese, tem que ser baseada na lei, né? Na legislação. Então, a partir disso, é algo totalmente subjetivo, né? A sua realidade, a sua verdade, não é a verdade do órgão ministerial, não é a verdade da acusação, não é a verdade do interrogatório em si. Então, a gente costuma dizer que dentro desse aspecto aí, dessa seara, o princípio da não autocriminação é determinante, né? A não ser que haja ali um caso em que há uma possibilidade de outra tese, né? Uma confissão, que seria uma atenuante que poderia ser utilizada lá na frente para diminuir a pena, ou que os fatos em si, como uma pessoa que vai seguir um roteiro estritamente planejado para o advogado e que consegue responder perguntas de uma maneira coerente, condizente, convincente, podem sim ser utilizados na defesa. Mas na maioria dos casos as pessoas não têm essa habilidade. E você está sendo interrogado ali por um sujeito que está acostumado a fazer perguntas. E não perguntas simples, mas perguntas que vão te colocar em uma contradição, que vão te induzir a erro. Perguntas que muitas vezes têm uma só resposta. E nesse sentido, acaba ali entregando algo que na verdade nem era daquele sujeito, daquele que foi acusado injustamente. E ele acaba sofrendo todo um processo penal ali e pode ser até condenado em razão dessa situação, por ter falado demais na delegacia de polícia civil. Ou seja, cala a boca e espera o advogado. É a melhor hipótese. Dona Maria tá lá se arrumando para deitar às 10 da noite e ela recebe um telefonema no meio da noite dizendo que o filho dela foi preso. O que ela faz agora? O que é o primeiro passo da Dona Maria fazer? Aí ela tem que contratar um profissional, né? Que ela acha condizente ali, ou procurar alguém que possa indicar um profissional que tenha ali no seu currículo a habilidade necessária para solucionar problemas criminais a partir daquilo que a gente já conversou, né? De uma indicação positiva, ou às vezes se já tiver um contato com um profissional nesse sentido, ela tem que acionar ele, que com certeza ele vai saber assessorar ela e a família e tomar ali o melhor caminho para a solução do problema, né? Porque, na verdade, a situação de flagrância ali, a depender dos tipos penais, tem uma possibilidade de você conseguir ali já pagar uma fiança, né? Tem crimes que são afiançados, já sai ali. Ou então são situações que o sujeito também possibilita ele ali em determinada audiência de custódia, que vai ser marcada depois, conseguir a concessão de uma liberdade provisória com ou sem medidas cautelares diversas da prisão. Então, uma pergunta mais pessoal aqui, bem interessante. O que te fez escolher o direito criminal como a sua carreira? Tem alguma história marcante que te motivou? Essa história é até engraçada, porque a minha família é de extrema direita, então eu sempre fui sujeito que bandido bom é bandido morto, né? A gente sempre aprende isso e acaba seguindo essa linha de raciocínio. E aí, por ironia do destino, dentro da faculdade eu gostei do direito penal, olha só. E achei aquela matéria interessante demais de estudar, porque tinha muitas teorias e principalmente muito caso prático, então era algo palpável. O que você vê em reportagem? Crime, né? O Brasil é um país que a segurança pública ela não consegue controlar tudo aquilo que acontece. E a partir disso a gente tinha muito contato com um exemplo prático de fato tipo, de crime. E nesse contexto eu acabei gostando da matéria. E aí, iniciando a advocacia, pensei, vou curtir isso aqui por 1 ano, talvez 2, e vou prestar concurso para a polícia ou para o Ministério Público, algo nesse sentido. E a partir disso, eu presenciei situações de extrema ilegalidades. E além dessas extremas ilegalidades... O que seria extrema ilegalidade? Situação que, por exemplo, um policial ele adentra em uma determinada residência sem mandado, ele coloca um entorpecente ali naquele local e ele acaba prejudicando uma pessoa porque ela já tinha um histórico criminal anterior. Tá, entendi. Ou situação em que a tortura para conseguir a obtenção de provas. Coloca o sujeito no saco ali,
Como se fosse tropa de elite. Tropa de elite. Naquele sentido, entende? Cadê o baiano? Exatamente. Então, isso são situações também aquela pergunta que você fez anteriormente do reconhecimento de pessoas, né? Que a pessoa é pega injustamente, ou então a pessoa que comete, por exemplo, uma lesão corporal é acusada por uma tentativa de homicídio com 3 qualificadores, é desproporcional, acaba sendo desumano. E é engraçado que é sempre a mesma parcela da população, né? A maioria, o Edson Quaresma, ele costuma dizer que plenário do júri é para preto, pobre e puta. E, infelizmente, acaba sendo forte essas palavras, eu nem sei se vai ser censurado nessa situação, mas é que, na realidade, a maioria, a esmagadora dos casos, envolvem essa classe determinante, essas pessoas. Então, é como se fosse já um estigma trazido para a sociedade dessas pessoas que são ali menos afortunadas e acabam sempre sendo alvos de processos criminais, né? E aí, nesse contexto, eu presenciei algumas dessas ilegalidades e eu percebi que a maioria dos casos existe ali pelo menos algum tipo de abuso, existe pelo menos algum excesso acusatório, ou seja, uma acusação de um tipo penal, de um crime que poderia ser menos grave, ela é colocada com um crime extremamente grave. No plenário do júri, que é a área que eu gosto de atuar, eu sinto afinco e paixão por essa área em específico, nós percebemos que há um bom tempo não existe homicídio simples mais. Todo mundo que é indiciado e acusado por um crime de homicídio é pronunciado por um homicídio que tem 2, 3 qualificadoras. É como se o homicídio simples ele deixasse de existir. O simples fato de ceifar a vida de alguém, de matar alguém, agora ele só existe da sua forma qualificada. O que significa necessariamente? Que a pena do homicídio simples, que é de 6 a 20, no qualificado ela vai de 12 a 30. E sempre tem o crime qualificado. É muito difícil você encontrar uma denúncia por homicídio ou uma pronúncia que seja só por homicídio simples. E aí, presenciando essas situações de ilegalidade, de excesso acusatório, e em que pese tenha promotores de justiça, infelizmente, tem muitos promotores que têm esse excesso acusatório, em que acabam colocando tipos penais mais graves do que o que de fato deveria ser delimitado, delineado ali na denúncia, que é a peça acusatória. E a partir disso a gente acaba presenciando essas situações e percebe que o mundo não é tão bonito quanto se imaginava. Não é simplesmente uma acusação que é feita, que é tida como verdadeira no início de um processo, no início de procedimento, que na realidade é a verdade absoluta. E aí, passando por essas situações e presenciando isso, atuando de fato na advocacia, eu percebi que todos, né, nós temos direitos, e esses direitos muitas vezes eles são violados dentro desse procedimento. Então, a questão que eu me apego dentro do criminal, que me fez de fato apaixonar por esse direito penal, é que justamente a pessoa ela tem direito, independente do sujeito daqueles direitos, independente se nós, sociedade, gostamos do sujeito daquele direito, ele tem direitos. E os direitos dele devem ser respeitados e muitas vezes são violados, como, por exemplo, o direito inicial da presunção da inocência, né, o contraditório e ampla defesa, o devido processo legal, o princípio da legalidade ali, da dignidade da pessoa humana, são direitos que são atribuídos e devem ser respeitados para qualquer pessoa, independente do crime que ela cometeu. Então, é sobre isso que eu me apego. Independente do crime penal praticado, ali, do tipo penal praticado, todo mundo tem direito. E o que eu defendo é isso, são os direitos. Eu acho que isso aí talvez vai ficar até mais fácil da galera entender agora com essa próxima pergunta, que é: você acredita em segunda chance para quem cometeu um crime? Já tem um caso que você conheceu que uma pessoa realmente mudou de vida e etc? Tem alguns casos nesse sentido. Tem um caso de tráfico de drogas, que a segregação ali, a prisão, fez o sujeito mudar de perspectiva, e aquele dinheiro fácil que veio com a mercância, com a traficância, ele percebeu que não era realmente o que norteava a vida dele ali, que embora era algo que viesse muito fácil, era algo que causaria um extremo prejuízo para ele, para a família dele. E aí, nesse sentido, após 2 dias presos ali... foi pouco tempo, relativamente. Foi pouco tempo. Para um tráfico de drogas, sim. Mas ele preencheu alguns requisitos positivos ali para ter a liberdade, a gente conseguiu a liberdade dele, e a partir disso, ele mudou totalmente de vida após ser absolvido aí, e, obviamente, aguentar todo um processo penal, que não é fácil, para a mentalidade de uma pessoa comum. Na verdade, qualquer pessoa, você está sendo processado ali, acusado, e sabe que um dos seus maiores bens, eu acredito que, se fosse para colocar em uma balança, em primeiro lugar a vida, depois a liberdade em si, um dos valores mais importantes, e a partir disso ter a sua liberdade restringida é algo que causa muito temor. E já teve uma situação também de um homicídio, e o réu foi absolvido também, e a partir disso ele mudou totalmente de vida. Ele era um sujeito que frequentava muitas festas, bebia bastante, brigava, e depois disso ele sossegou, foi para a vida no campo, começou a trabalhar com gado e mudou totalmente a sua perspectiva, a sua ótica ali em relação à criminalidade. Então tem sujeitos que sim encontram uma segunda chance, e esse ponto é tão interessante que depende muito mais do Estado, propriamente dito,
do que da atuação de qualquer profissional, seja um profissional da psicologia ou da advocacia em si, ou do próprio juízo. Mas o Estado, ele que vai fazer essa reabilitação do sujeito para que ele possa ser reintegrado à sociedade, reinserido na sociedade. Então nós temos algumas etapas. Os regimes penais, eles funcionam dessa forma. Você pega ali primeiro o regime fechado, que é daquele sujeito que foi preso ali, teve essa sentença penal condenatória transitada e julgada, ele vai iniciar o cumprimento de pena. Depois ele vai para o semiaberto para começar a ser reinserido nessa sociedade, para trabalhar, né, para conseguir ali aprender mais, para ler, para estudar, e a partir disso depois para o regime aberto, para que haja essa reinserção total. Infelizmente, né, no nosso país, o semiaberto ele é praticamente inexistente. No estado de Goiás, eles praticamente não tem. Ou seja, é regime fechado, quando não tem, coloca umas tornozeleiras no sujeito, coloca ele em regime aberto. O que, para muitos acusados, é o melhor caminho. Só que pensando sobre um prisma de reinserção da pessoa na sociedade, o melhor caminho seria primeiro você ensinar aquele sujeito a trabalhar, entende? Dentro do semiaberto, você colocar ali uma capacidade maior para que ele tenha uma desenvoltura no meio profissional e ensinar ele de fato, colocar ele para estudar, incentivar ele a ler, para até remir a pena dele, para diminuir essas penas e a partir disso ele ser reinserido na sociedade. Porque imagina o seguinte, o estigma daquele que acabou de matar 3 caras, né? E aí ele termina de cumprir essa pena e vai para o regime aberto com uma tornozeleira. Você vai contratar esse cara? Não vai. Na maioria dos casos, ninguém vai contratar. Então, quando você tem um sujeito que ele começa a ser incentivado a ler ali no semiaberto, a estudar, a aprender alguma coisa, ele já melhora aquilo que você citou no começo, comunicação, que já é um ponto essencial. Olha, esse sujeito ele tropeçou nos caminhos da vida, ele cometeu sim crimes e ele foi condenado por isso, mas ele cumpriu a pena dele, ele tem uma comunicação boa, né? Esse sujeito ele consegue se expressar muito bem e ele pode ser útil para mim de alguma forma. Olha, esse sujeito aprendeu o ramo da construção civil ali no regime semiaberto, ele já agrega alguma coisa para a sociedade, independente de já ser estigmatizado por ser alguém que cometeu um crime. Então, a reinserção social, que é falha no nosso sistema, é totalmente necessário para que haja essa segunda chance.